não me conhece, meu nome é Márcio. Não sei se tem gente aí que não me conhece. Pelo que eu olhei rapidamente, a única pessoa que não liguei o nome à pessoa foi uma só. Mas eu sou péssimo com nome e ótimo com fisionomia, né? Então, pode ser que eu não esteja só ligando o nome à pessoa. Aí, quando eu ligar as câmeras, que tem muita gente hoje em dia que não quer ligar a câmera mais, devido a várias situações, né? A gente está numa fase que está todo mundo diferente por causa da pandemia, tem muita gente que não quer ligar a câmera. Então, gente, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir a Patrícia para fazer uma oração para a gente iniciar, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse curioso título aí, a teologia da bicicleta, o que ele quer dizer, sobre o que a gente está falando aqui, e onde a gente quer chegar, né, com essa reflexão. Eu coloquei aí no chat um link, já coloquei 2 vezes, se quiser que eu coloque de novo é só pedir. Eu coloquei um link para esse texto, tá? Um texto e a reflexão, um esboçozinho. Foi até a André que fez para mim. Então, se vocês quiserem baixar, fica à vontade, já tá numa nuvem, vocês podem baixar e guardar com vocês o esboço da aula de hoje. Você pode olhar, Patrícia, para a gente começar? Oremos. Senhor, te damos graças, ó Pai, por tudo que tu tens feito na nossa vida, por tudo aquilo que tu ainda hás de fazer, mas principalmente por tudo que tu és, Senhor, para Amém, nós, Pai. Senhor. Amém. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, separando esses momentos, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz nos nossos corações, ó Pai, e que possamos ser, Senhor, sempre, Senhor, como aqueles homens prudentes que constroem suas casas sobre a rocha. Que essa Amém. palavra não seja somente, Senhor, viva nos nossos ouvidos, mas seja vivida na nossa prática, Pai. É isso que te pedimos, também te pedimos pelo Márcio, que teu Espírito Santo, Senhor, possa usar ele, Senhor, de maneira, Senhor, que ele venha falar exatamente aquilo que está no seu coração, Pai. Aquele recado que tu tens para falar para cada um de nós. Abençoa a vida dele, abençoa a da Késia também, Senhor, em nome de Amém. Jesus é que eu te peço e te agradeço, amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Quem já foi meu aluno aí sabe que eu tenho uma versão a PowerPoint. A Andrea brigou comigo, falou, mas se você vai botar PowerPoint, não vai? Eu falei, André, se eu botar PowerPoint, eu vou me enrolar. Então, vocês já conhecem lá a dinâmica, quem teve aula comigo lá, aquela letra maravilhosa no quadro, e assim a gente vai conversando e vai resolvendo os temas que a gente tem para estudar, né? Então, a gente está vivendo esse momento de pandemia, um momento muito diferente, que muitos de nós vamos viver somente uma vez, né? Talvez, a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez uma vez, né, nessa geração, algo muito diferente. Para o contexto do ser humano atualmente, é algo muito curioso, né? Eu venho refletindo sobre isso, algo muito curioso, né? O ser humano é imbuído hoje em dia, né? Essa sociedade hoje em dia ela é imbuída de tecnologia, de independência com relação a Deus, e né, teorias econômicas, teorias sociais, né? Muita tecnologia, e um vírus parou a economia, parou, né, produção, então o mundo está de cabeça para baixo por causa de um vírus. Mas aí a gente, né, e os crentes, e como a gente pensa e faz uma reflexão sobre esse momento, foi essa proposta lá quando estava na virada do quadrimestre, a André e a Patrícia puxaram os professores para uma conversa, também a Marcelene estava. E como é que nós vamos pensar esse momento? A gente não está podendo ter nossas atividades presenciais de maneira completa, né? De maneira completa. Então, nós estamos cheios de restrições, seja máscara, seja distanciamento, seja cuidado com higiene. Então, os cultos estão acontecendo com uma série de cuidados. Então, a gente fez, assim, pensou junto, foi uma conversa muito legal. E como a gente ia fazer uma EBD para esse momento? A gente fez uma coleção de textos, né? Os textos estão aí, e nós fomos votando quais os textos que a gente gostaria de trazer para a igreja, para pensar, para refletir esse momento. E para que a gente saísse desse momento com uma perspectiva correta do que Deus está fazendo nesse momento, seja para a sociedade, seja para a igreja,
e também uma perspectiva correta de quem é Deus nesse momento, né? Então, nós pensamos em textos assim, e esse texto de hoje tem um título curioso, né, Teologia da Bicicleta. Eu imagino que vocês devem ter ficado assim, que história é essa de teologia da bicicleta? Lá vem mais uma novidade aí, lá vem mais uma esquisitice, né? E nós estamos vendo também, além disso tudo, uma corrosão, né, dos valores evangélicos na sociedade. Muitas pessoas, né, que se dizem evangélicos envolvidas em situações que não são condizentes com o evangelho, né? Então isso tudo está no caldeirão e a gente tem que pensar sobre isso. E o que essa teologia da bicicleta quer dizer, né? Eu só vou dar uma paradinha só para vocês botarem no chat se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês não estiverem me ouvindo, é só sinalizar, tá? Que aí a gente consegue ver aqui se vocês estão me ouvindo bem e se a gente precisa fazer algum ajuste. Isso aqui é um artigo, né, um artigo que foi feito nessa época da pandemia. Lá no site Voltemos Evangelho, a gente separou alguns textos para a gente refletir junto e pensar. Que uma brasileira, um artigo de uma brasileira, que ela conversando com um amigo, deixa eu ver aqui, a Úrsula está movendo bem, legal, pessoal. Conversando com um amigo dela, perguntou, e aí, como é que a gente vai passar por esse momento? Como é que a gente vai viver esse momento? E o amigo dela falou assim, olha, a gente tem que viver esse momento como se estivesse andando de bicicleta. É uma analogia extremamente interessante, parece uma parábola de Jesus, porque como é que é essa analogia da bicicleta? Depois que a gente tira a rodinha, lá, né, muitos de nós, quem não sabe andar de bicicleta não sabe até hoje, mas quem aprendeu lá com rodinha, aí botava uma rodinha só, e depois que aprendeu a ter equilíbrio, o que acontece? Se você para de pedalar, se você não botar o pé no chão, o que vai acontecer contigo? Você vai tombar. E essa é a analogia que essa autora pensa junto com o amigo dela. Né? Ela fala assim, olha, se a gente parar nesse momento, se o cristão parar de pedalar, ele vai tombar. E o que ele tem que pensar nesse momento? Aonde ele se escora? E ela faz uma reflexão em cima de Mateus 6, né? sobre todo aquela ambiente e contexto do Sermão do Monte. E ela faz uma analogia de que Jesus está convidando a gente a não parar e focalizar nas promessas, no que é o Evangelho, vamos dizer assim, naquele contexto ali do Evangelho, e ele está convidando a gente, ela faz essa brincadeira, está convidando a gente a não parar de pedalar. Porque se a gente parar de pedalar, a gente vai tombar. Só que isso não é fácil, né? Só que isso é bem complicado. Ela traz aqui um texto que eu destaquei, se vocês baixarem o texto, vocês vão ver que ele está destacado, explica a interessante analogia e a curiosa teologia, ela brincando. Ele me disse, quando alguém está pedalando uma bicicleta, se parar de pedalar, a bicicleta pende para o lado. A pessoa perde o equilíbrio e cai. Conclusão, para não perder o equilíbrio momentâneo, o segredo é não parar de pedalar, ainda que pareça que estamos pedalando às cegas, né? Pedalando às cegas, ou sem ter ideia do que encontraremos pela frente. Só pedale e não deixe a bicicleta cair. É como se fosse uma analogia assim, ó, nesse momento que a gente está vivendo inúmeras incertezas, eu sei que muitos de nós estão passando por incertezas das mais variadas, né? Se teremos nossos empregos, se pegaremos ou não, né, a Covid-19, se teremos alguma outra consequência desse momento. Muitas pessoas que estavam aí montando seus negócios nesse momento, começando, também deu uma travada na economia. Então, o que ela está convidando aqui? Olha, baseado no que a gente conhece de Mateus 6, não pare de pedalar, mesmo que esteja cegas. É como se você convidasse a pessoa a navegar por instrumentos, né? Como o avião, às vezes, né, o avião está lá, o piloto não está chegando nada, está acima das nuvens e navega por instrumentos. E ela está convidando, olha, pegue a Bíblia é seu instrumento, e navegue por instrumentos. Navegue por instrumentos porque não dá para a gente parar. E ela vai fazer um outro destaque, em Mateus 6,19, que Jesus começa a exortar os discípulos sobre o quê? Sobre alguns perigos do mundo. Então, ela está trazendo essa tensão para a gente pensar nessa tensão.
Porque se a gente focalizar nos problemas e nas situações, a gente vai desfocalizar de Jesus. A gente vai tirar a atenção de Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus já sabia disso, que o nosso coração tem essa tendência de focalizar no agora, no terreno, no material. E ele vai dizer para a gente, ó, não focaliza nisso, focalize em outra coisa, porque se você focalizar nisso, se o crente concentrar os seus esforços no agora, no terreno, ele tem a tendência de se perder. Ainda mais o crente, né? O crente vai acabar, ele pode entrar por um caminho que ele pode perder o foco em Jesus, pode perder o foco no Evangelho, pode perder o foco em Deus. Então, o que ela vai dizer aqui? Jesus começa a exortar os discípulos sobre alguns perigos desse mundo que nos desvia dessa vocação por ele proposta aos filhos de Deus. Para que ser o quê? Qual é a proposta de Jesus em Mateus 6? Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. Independente da situação que a gente está vivendo. Esse é o grande desafio. Esse é o maior desafio, porque as situações nos atravessam, nós somos humanos, e Jesus sabia disso. As situações nos afetam o nosso psicológico, afetam o nosso material, né? Afetam nossos recursos de sobrevivência. E ele sabia que nós seríamos presas fáceis, por assim dizer, desse mundo. E ele vai dizer, olha, a sua vocação, independente da situação, é ser sal e ser luz. E talvez, ele está até aprofundando, dizer assim, olha, principalmente quando essas situações acontecem, é que você tem que ser sal e ser luz. Porque se você é crente, no momento da adversidade, você sucumbe, né? Sucumbe, e isso aí eu depois vou detalhar com calma. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo uma apologia de a gente não sofrer, não é isso. Mas se a gente cede ao desespero, por assim dizer, talvez a gente perca a nossa voz de ser sal e ser luz e perca a nossa voz profética. Então Jesus sabia disso e ele vai dizer o quê? Olha, independente dos perigos ali de você ficar apegado ao mundo, continue focando os seus olhos no que é eterno. E ele vai dizer assim, é interessante, né? Quais são as tentações que a gente passa quando a gente passa por momentos de provação, de tentação? Quais são as grandes tentações que os seres humanos crentes sofrem nesse momento? Ele vai dizer o quê? Quais são as tentações? A tentação de deixar o desejo de acumular os tesouros na terra, tomar conta do nosso coração. Essa é uma tentação. A tentação de permitir que o mal transforme o nosso olhar e o nosso corpo em trevas, quer dizer, o mal que a gente está passando e sofrendo, afetar a nossa maneira de nos relacionarmos com a realidade, né, começar a nos afetar. A tentação de servir a dois senhores, né, a Deus e às riquezas. Então, são várias tentações que Jesus vai alertar a gente, vai dizer assim, olha, toma cuidado. Mesmo que você esteja passando pelas situações mais adversas, não se deixe sucumbir por essas situações. Ainda, e eu vou entrar em detalhe daqui um pouquinho, ainda que seja muito difícil e ainda que você sofra. A fala de Jesus, ela não exclui a questão do sofrimento. Ela só diz e nos sinaliza qual é a nossa postura como crente diante do sofrimento e diante de situações muito adversas como essa que nós estamos passando. A situação é adversa que a gente está passando, ainda que a gente tenha diferentes percepções, né, sobre o que nós estamos passando, diferentes abordagens, mas a gente não pode negar que a gente está com um número elevado de mortos, tem uma série de coisas aí que tem nos afetado, né? Pessoas perdendo os empregos, muitos estabelecimentos fechando, então realmente a situação é bastante adversa. Né? Hoje a Kézia me chamou para ver um vídeo de um amigo nosso, que você não vale rir, se vocês rirem eu vou ficar chateado com vocês, que ele é o nosso cabeleireiro, mas parece brincadeira, mas é meu também, ele corta meu cabelo.
Mas a Kézia vai lá, corta o cabelo, aproveita e corta o cabelo com ele. É um amigo de família, né? Tá, sei lá, mais de 20 anos, com um relacionamento bem bacana com, né, com a família. Acaba que já é quase um membro da família, uma pessoa bem bacana. E ele botou hoje um vídeo no Instagram do sufoco que ele passou de ter pego a Covid, ficou entre a vida e a morte. E ele tem a minha idade, exatamente a minha idade, 46 anos, pessoa saudável. E eu acho que ele tem um pouco mais, eu estou com 46, ele está com 48. E ele, né, passou uma situação de muito extrema. Ele falou: eu vi situações muito complicadas acontecendo ali. Então ele retrata isso. Então o que a gente está passando é algo muito sério, a gente tem que fazer uma reflexão muito séria de como encarar o que a gente está passando, né? Mas qual é o grande eixo que Jesus está dizendo aqui? Olha, se você, como cristão, focalizar nessas questões daqui, você vai ceder né, a um sentimento que é muito humano, e não é nenhuma crítica, não é nenhum juízo de valor aqui. Ele é muito humano, muito natural, mas é um sentimento que vai te paralisar, que é a ansiedade. A ansiedade, ela acaba paralisando o ser humano. Ela é um instrumento de psicológico de defesa do ser humano diante do perigo, né, diante das situações. Então, os psicólogos falam, né, se não tivesse ansiedade, o ser humano não tinha chegado onde chegou, porque ela é um mecanismo de defesa, mas, ao mesmo tempo, quando ela toma contornos mais severos, ela vai paralisando a vida da pessoa. E essa era a preocupação de Jesus. Jesus, olha, se você ceder essa tentação do dia a dia, você vai ser tomado pela ansiedade e você vai travar. Você vai travar e vai chegar um momento que as coisas vão ficar muito complicadas. E Jesus sabia da nossa humanidade e nos previne com relação a isso. E um pouquinho mais para frente, essa autora vai falar de uma coisa muito interessante. Ela vai dizer assim, olha, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com essa história da teologia da bicicleta? Para você continuar pedalando, para você não paralisar, porque se você deixar de pedalar, o que vai acontecer lá no início, na analogia que ela faz? Você vai travar, você vai parar e você vai cair. Então ela vai, já para o final do artigo, também está destacado lá, e se vocês baixarem o artigo, ele vai estar destacado, ele vai dizer assim, ó, não se deixe distrair pela tentação das preocupações e ansiedades. Deus já te deu o mais importante. E o que é? A vida e o corpo, essa materialidade para você interagir na vida, para você executar suas tarefas, para você pregar o evangelho, para você interagir com seus familiares. Então, a visão cristã de corpo é uma visão positiva. Ele também, agora, aqui que tem um ponto que vai ser o gancho para a nossa aula. Ele também providenciará o restante, alimentos e vestuário. Faça o que Jesus diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, seja o sal da terra e a luz do mundo, ame o próximo, pratique a justiça, dê esmolas, ore, jejue, viva de acordo com a sua vocação cristã. Esse é o grande desafio nesse momento, quer dizer, você ainda que esteja passando, né, nós, qualquer um de nós, que estejamos passando por situações extremas, e né, a gente não precisa tapar o sol com a peneira, muitos de nós estão passando por situações muito difíceis, irmãos nossos da igreja estão passando por situações difíceis, passaram nesse período, e muitos de nós vamos passar ao longo da vida. Né? Não é só. Agora a pandemia, ela só, vamos dizer, deixou isso muito aparente, né, de uma escala maior, muitos de nós. Mas essa situação de fragilidade do ser humano, ela é permanente. Nós somos frágeis. O vírus só veio dizer assim, olha, mesmo você, humano, que está fora do universo cristão, que não acredita em Deus, que acha que você é todo poderoso, mesmo você é muito frágil. Mesmo você é muito frágil. E ele providenciará as demais coisas, pois o pai cuida de seus filhos, portanto, não se distraia com as preocupações. Aqui está o grande desafio. Não se distraia com as preocupações, ou seja, continue pedalando. Continue pedalando.
Não pare de pedalar em busca do que interessa. Não se desequilibre pensando na manhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é o contexto do artigo. Mas quando a gente está falando sobre isso, qual é o assunto, vamos dizer assim, né? Do que a gente está falando em termos de vida cristã? Né? Qual é a doutrina, qual é né, o eixo de pensamento do que a gente está falando nesse momento? Deixa eu dar uma paradinha aqui, meus irmãos, eu não sei se vocês estão mandando alguma pergunta, tem alguma pergunta até o momento, vou dar uma olhadinha aqui no chat. Não tem ninguém com pergunta não, então vou voltar aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade também, dá uma paradinha. Mas do que a gente está falando? Né? Do que a gente está dizendo? Bicicleta, o que é isso? Né? Essa teologia da bicicleta, do que a gente está falando? Qual é o eixo conceitual que a gente está tratando aqui? Qual é a doutrina que a gente está tratando aqui? A gente está falando sobre uma coisa chamada providência divina. É isso que a gente precisa pensar. Ela é vamos dizer assim, ela é um tema. Estou ouvindo alguém abrir o microfone aí para falar alguma coisa? Eu só queria esclarecer, Márcio, se a Sim. gente está estudando o capítulo 5 ou 6. 6. 6? Ah, tudo bem. Porque Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é no capítulo 5, aí eu fiquei meio confusa. Não, mas aqui assim, é 5:13, você está certo, 5:13. É o 5 e o 6. E o 5 e o 6. 5 e o 6. Obrigada. Tá? Nada. Agora, o que a gente está falando? A gente está falando de bicicleta, então essa brincadeira aí, teologia da bicicleta. Mas qual é o assunto? Qual é a doutrina? A gente está falando sobre providência divina. E o que é providência? É a doutrina que diz o seguinte: o que a gente entende por providência? Providência é a ação contínua de Deus na vida do crente. E aqui talvez seja o grande desafio. A gente entender que Deus, mesmo em meio, e aqui talvez seja o mais paradoxal, né, para a gente refletir nessa situação da pandemia. Mesmo em meio ao que está acontecendo, Deus não deixa de agir. Deus continua agindo. Não é como Deus tivesse parado, isso aqui é uma situação alheia aos propósitos de Deus, muito pelo contrário. Nós que talvez não tenhamos a sabedoria necessária para enxergar os propósitos de Deus no meio dessa situação. Então, a providência de Deus vai nos trazer esse aspecto de que ele criou. Então, né, tem a doutrina da criação, do universo, da vida, mas a providência é a doutrina que vai nos ensinar sobre a sustentação da vida. A sustentação da vida. E é exatamente isso que Mateus 6 está falando. Né? Mateus 5, Mateus 6 está falando. Ele está falando assim, olha, ainda que você tenha muita ansiedade, Deus tem um interesse muito maior em sustentar, em prover, em fazer com que a vida continue. A vida continue até que ele alcance os propósitos dele. Isso é importante que a gente diga. Então, há uma dimensão de providência no que está acontecendo. E a gente não pode perder isso de vista. Agora, a providência para os cristãos, nesse momento, ela ganha um contorno talvez até muito mais importante do que a doutrina da criação. Do que essa doutrina da criação. Por quê? Porque ela é a que vai apontar as bases bíblicas para dizer assim, olha, Deus está sustentando a sua criação. Deus está sustentando a sua criação. Mas o que é providência? Olha que interessante. Né? Ela vem do latim providere, que literalmente significa prever. Literalmente significa isso, é prever. Mas só que no nosso contexto é mais do que o conhecimento acerca do futuro. É muito mais do que isso. É o quê? Em nosso contexto, essa palavra carrega o significado de agir com prudência, ou fazer preparativos para o futuro. O entendimento da providência divina pelo crente é central para a condução da sua vida cristã. O que a gente está querendo dizer com isso aqui?
para que nós possamos nos comportar de maneira adequada com o que é o propósito da vida cristã, a gente precisa entender esse conceito de providência. Porque senão a gente tem a tendência natural, né, do ser humano a cair em ansiedade, cair em desespero quando as coisas saem do que nós achamos que é o trilho correto das coisas. Então, para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse momento, e em qualquer outro momento particular em que cada um de nós passe por um momento de adversidade, a providência é central para que a gente permaneça com os olhos voltados para Deus no momento da adversidade. Vamos lá, mais um pouquinho aí. Isso significa dizer que somos capazes, aí que vem o grande, vamos dizer assim, o gancho, né? O segredo para a gente poder viver. E eu não estou dizendo que é fácil, não, muito pelo contrário. Da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando até para mim mesmo. Né? Foi interessante que quando eu parei para fazer esse esboço aqui, pensar na aula, fazer uma reflexão sobre a aula, é interessante como essa aula falou no meu coração, dados os momentos que a gente está vivendo. Significa dizer que somos capazes de viver na certeza de que Deus está presente e ativo, né, presente e ativo em nossa vida. Vivemos sob seus cuidados e, portanto, e aí vem aqui, podemos encarar o futuro com confiança. Podemos encarar o futuro com confiança. Sabendo que as coisas não acontecem por mero acaso. Aqui tem uma questão importante. As coisas não acontecem por mero acaso. E aí começa a dar uma confusão. A gente vai devagarinho chegando aonde essa doutrina quer que a gente entenda quando as situações saem aparentemente do controle, a gente enxergue para Deus como vamos dizer, aquela pessoa, porque ele é uma pessoa que está no controle de todas as situações. Podemos orar sabendo que Deus ouve e age de acordo com as nossas orações. Podemos enfrentar o perigo sabendo que ele não está alheio, despreocupado e negligente. Imagina, meus irmãos, imagino, e é um desafio para mim também, a gente está passando por situações as mais adversas, das mais variadas, e a gente ter a tranquilidade, olha que desafio, ter a tranquilidade de saber que Deus não está alheio a isso tudo. Ele está ativo, nos conhece e sabe do que a gente precisa. E daqui a pouco a gente vai chegar nisso, sabe do que a gente precisa. Uma dimensão que se destaca no ato pelo qual Deus nos preserva e nos supre do que necessitamos é que o cristão não é afastado do perigo. Aí já começa um ponto. Ele não é afastado do perigo ou da provação, próprias de seres humanos caídos que somos, ainda que redimidos. Eu e você, nós somos crentes redimidos, mas não perdemos a nossa condição de seres humanos caídos. Ainda estamos aguardando a nossa condição final e gloriosa em que viveremos com o Pai, mas ainda somos seres humanos caídos. Então, a doutrina da providência, ela nos ensina que Deus está ativo. Olha que tensão interessante, é uma tensão isso, né? Na nossa mente deve gerar uma tensão bem interessante. Deus está ativo, Deus está atuando na sociedade, na história, nas mais diversas situações, mas isso não nos livra do perigo, né? Nos livra de uma série de situações que a gente tem que passar, nem mesmo, e aí a teologia bíblica vai nos ensinar, nem mesmo da morte. Nem mesmo da morte. Isso tudo não está alheio à providência divina. Não é conflitante. E a gente vai ver por que isso não é conflitante. Onde que eu estava aqui? Ele não é afastado do perigo, mas preservado em meio a situações mais adversas. Isso é claro para os irmãos, mas a gente precisa destacar aqui. Não há promessas de que não virão perseguições e sofrimentos. Não existe essa promessa no Evangelho, de que não virão perseguições, sofrimentos. Eu não sei de onde alguns crentes, vamos dizer assim, né? Alguns
líderes, né, evangélicos, acabam ensinando para os seus fiéis de que a gente não vai passar por situações de adversidade, né, ou que a situação de adversidade é resultado de uma vida pecaminosa ou errada do crente. Né, porque não há, quando a gente pega a Bíblia e faz um estudo bem aprofundado, não há batimento dessa fala com o que está escrito no Evangelho. Os apóstolos passaram por situações, Paulo, o próprio Jesus, passou por situações adversas e extremas. Paulo relata isso, né, diversas vezes, e mesmo assim eles eram crentes. Eram crentes, né, Jesus passou por situações adversas. Então não há a própria fala de Jesus que no mundo nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não há essa promessa, né, de não passar por adversidade. A promessa é que elas ou essas situações não prevalecerão. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ainda que nós passemos, cada um de nós vai passar pelas situações que tiver que passar, isso é importante dizer, mas ainda que nós passemos por situações das mais diversas e extremas, não há promessa de que nós não enfrentaremos ela, mas há promessa que essas situações não prevalecerão sobre o crente. Elas não têm a última palavra sobre o crente. Quem tem a última palavra sobre o crente é o Senhor, é Jesus, porque Ele, né, nos comprou e nada tem o poder de nos tirar da mão de Jesus. Né, isso está lá em Romanos 8, né, aquele cântico da vitória de Paulo. Lá ele vai dizer diversas situações, as mais variadas. Né, se você perceber ali, tem situações daqui da terra, tem situações espirituais, mas ele vai dizer que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque é exatamente esse conceito da providência divina. Ainda que nós passemos pelas situações das mais adversas, não há promessa que nós não passaremos por elas, mas há a promessa que elas não prevalecerão, sobre nós, porque elas não têm a última palavra sobre a nossa vida. Tá? Vamos lá, seguindo mais um pouquinho. Os autores bíblicos tinham um senso muito definido de confiança. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, porque apesar de eles passarem por situações muito extremas, eles tinham uma confiança muito grande na providência de Deus. É interessante que eles não temiam, e aí vem o desafio, meus irmãos. Eu vou falar isso com muita prudência, com muito temor, porque eu não estou falando isso sem passar pelas mesmas dúvidas, ou pelas mesmas aflições, ou pelos mesmos questionamentos que os irmãos passam, mas ele vai dizer assim, olha, não temam, né, Jesus vai dizer isso, não tema aquilo que pode destruir o quê? O seu corpo. Mas tema aquilo que pode destruir a sua alma, ou separar você do caminho que está prometido da esperança da salvação. Por que eu estou falando isso? Porque não há um tom aqui de pessimismo, né, de fatalismo, né, de uma coisa assim, não é isso, é porque é exatamente essa a promessa bíblica. A promessa bíblica é: não temam as mais variadas situações, não temam, não temam. Porque o que você tem que temer é vamos dizer assim, a separação, o rompimento do relacionamento com Deus. Esse sim é um perigo extremo que ronda a vida de todos nós. O restante, ainda que nos encha de sofrimento, ele não tem a capacidade de separar ou de separar-nos do amor de Deus. Essa vamos dizer assim, é a grande mensagem de alegria e esperança, ainda que nós vivamos adversidades. Eu gosto dessa mensagem muito, por isso que eu estou dividindo com os irmãos, porque ela não é uma mensagem infantil, né? Uma mensagem, por assim dizer, boba, que vai colocar, né, às vezes, o crente numa esperança vã
de que ele não vai passar por nenhum problema, porque isso acaba causando, para o crente que não está preparado para passar pelas situações, acaba causando a ele embaraço. E a gente acaba conversando com pessoas que na caminhada, quando vem as situações de adversidade, por acreditar que ele não passará por situações de adversidade, a fé dele esmorece e ele acaba se afastando. O convite é: não esmoreça, porque essas situações não têm o poder, por assim dizer, de separar você de Deus. O que a gente tem que temer é justamente essa separação. Isso que a gente tem que temer. Até o autor está dizendo aqui, né? O autor do estudo que eu pesquisei para a gente refletir, isso não significa dizer que a morte não atinge o que crê. A morte não atinge o que crê. Está lá em Hebreus 9, 27. Pois a morte chega para todos, a morte física, né? Ela chega para todos. Ela chega para todos. Antes, é a confiança ou a segurança de que a morte física não é o fator mais significativo e que nem mesmo a morte pode separar o crente do amor de Deus. Isso é para a gente dizer glória a Deus, meus irmãos, é para a gente dizer aleluia e encarar essa vida, ainda que com dificuldade, com muita coragem. Por quê? Porque se o sacrifício de Cristo nos comprou, nós deveríamos ser, né, os seres humanos mais corajosos. Muitos autores falam isso, né, os seres humanos mais corajosos. Por quê? Porque nós temos um passaporte por uma realidade indizível, por assim dizer, né, indizível. E não são essas situações que a gente está vivendo agora que vão ter a última palavra sobre a nossa vida. Agora, Deus dirige ainda com isso tudo o curso da história e dos acontecimentos humanos, ainda que a gente não entenda ou não consiga perceber o que está acontecendo. Deus dirige. Deus vai fazer com que tudo o que ele planejou para a humanidade ou para a sua vida em particular, ele vai fazer com que... Estão precisando de luz aí, meus irmãos? Está começando a escurecer aqui um pouquinho, né? Ele vai fazer com que os acontecimentos cheguem ao cabo. Esse é outro ponto que a gente vai dizer. Quais são os textos aí, meus irmãos? Se vocês quiserem, no papelzinho, anotar alguns textos importantes que nos fazem refletir sobre essa situação da providência: Colossenses 1,7, Hebreus 1,3, Mateus 6, Mateus 10, de 28 a 32. Esses são alguns textos que nos fazem refletir sobre essa questão da providência divina. Eu vou dar uma sugestão aqui, como a gente está avançando eu tenho mais dois tópicos aqui para a gente tratar. Anotem as suas dúvidas aí no papelzinho, para quando a gente for para perguntas e respostas, por assim dizer, né? Perguntas e respostas, a gente tira essas suas dúvidas aí na medida do possível. Mas tem um problema aí, meus irmãos, tem uma questão que é importantíssima nisso. Como a gente vai encarar uma questão que a cristandade tenta responder nos últimos 2000 e poucos anos, que tá bom, entendi, Márcia, a providência de Deus, entendi que Deus está corrigindo a história. Deixa eu dar uma paradinha aqui, meus irmãos. Deixa eu ver se tem alguém aqui com alguma... a Liane falou que dá para ver o meu rosto aqui. Tá bom, então. Daqui a pouco eu acendo a luz aqui. Acendo a luz aqui um pouquinho. Tá melhor um pouquinho? Pronto, acho que agora ficou melhor, né? Pronto. O que vai acontecer, meus irmãos? Tem uma questão que a cristandade tenta responder e tenta responder nos últimos 2000 anos, que ainda não encontrou uma resposta definitiva, né? Que é a questão do mal. A questão do mal e a questão de como a gente, como crente, ainda que entendendo a providência de Deus sobre as nossas vidas, sobre Deus estar dirigindo o curso da história, tem a questão do mal, né? Tem a questão que nós passamos por situações que são caracterizadas por maldade, né? Por assim dizer, por mal, né? Então, como é que a gente vai encarar isso? Como é que a gente vai pensar sobre isso? E
de maneira nenhuma eu estou aqui propondo uma solução definitiva. Quem sou eu para isso? Porque se vários pensadores ao longo de 2000 anos de teologia cristã ainda não chegaram num consenso sobre essa situação, muito menos eu vou chegar aqui com uma solução definitiva, seria a responsabilidade da minha parte. Mas nós temos alguns eixos de pensamento que nos ajudam a refletir sobre essa questão, a pensar sobre essa questão. E quando nós paramos para pensar sobre essa questão, que não é fácil, é difícil de digerir, nós temos esses recursos que vão nos ajudar a refletir sobre essa questão do problema do mal. Até eu anotei aqui algumas coisas, assim, Deus está no controle. Né? Você pode falar, tá bom, Márcio, entendi, Deus está no controle. Ele possui um plano para o universo inteiro e para todo o tempo, está agindo para executar o bom plano, mas existe uma sombra que recai sobre essa doutrina, que é o problema do mal, né? Que eu até já falei. Como que nós podemos pensar sobre isso? Então, na primeira parte da aula, a gente pensou sobre a providência, a gente entendeu a questão da providência, e entendemos aqui juntos que nós devemos focalizar a nossa vida sobre a providência, a pessoa de Deus, por mais adversa que seja a nossa situação. A gente entendeu que Deus está no controle das situações, mas e o problema do mal? Como é que a gente responde essa questão? Até para a sociedade, como é que a gente responde essa questão? Temos que encarar o fato que o entendimento completo do problema do mal, essa é uma realidade, meu gente, está além da capacidade humana, essa questão do mal. Ela está muito além da capacidade humana de entender. A gente não consegue articular isso de uma maneira que seja satisfatória e responda a todos os anseios do homem. Não adianta. A gente não consegue. Se eu falar para vocês que a gente consegue, eu estaria sendo extremamente leviano. Não consegue. Mas a gente precisa entender e precisa admitir que o nosso entendimento, né, existe uma tensão entre a questão da soberania de Deus, no nosso entendimento, sobre a questão do mal. Existe uma questão sobre a soberania de Deus, uma tensão, uma coisa de acomodação entre a soberania de Deus e a capacidade do homem de agir livremente, que uns vão chamar de livre-arbítrio, e aí depende, né, de uma série de coisas teológicas, mas independente disso, existe sim uma zona de ação de liberdade humana, porque se nós não tivéssemos isso, nós não seríamos plenamente humanos. Então existe uma tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana. E o problema do mal está por aí também. Está por aí também, entre essa tensão. Então, o mal, ele né, não é um desejo de Deus, mas ele está aí nessa tensão e a gente, ela dá nós cristãos, damos atenção e a primazia sobre a soberania de Deus, mas temos também que prestar atenção no aspecto da liberdade humana de ação. A liberdade humana de ação é um aspecto importante disso. Mas como é que nós vamos pensar sobre isso? Quais são os eixos de pensamento? Quais são alguns pilares que vão nos ajudar a pensar sobre a questão do mal? Primeiro deles, o que a nossa teologia afirma para nos ajudar com relação a isso? Ela afirma que o pecado e a queda da raça humana e a consequente pecaminosidade de cada ser humano invadiu o nosso mundo. Então não tem jeito. A nossa queda, a queda da raça humana, fez com que toda essa característica de pecado e de queda, de corrupção, invadisse esse mundo aqui que a gente está. Então, faz parte do processo de redenção não só a nossa redenção, não só a nossa redenção individual, né, por assim dizer, mas faz também o processo de redenção toda essa realidade que nos cerca. Toda essa realidade que nos cerca aqui passará também por um processo de redenção. Né? Paulo vai dizer que a natureza aguarda esse momento, porque ela também foi afetada por esse processo. Né? Então, tudo que a gente vive aqui, ainda que nós tenhamos vislumbre
do que acontecerá, mas nós estamos imersos nesse mundo aqui que foi afetado profundamente pela questão do pecado original e pela questão da corrupção da raça humana. A realidade do mal e dos seres demoníacos, pessoais e cabeçados pelo diabo, a gente não pode, como crente, abrir mão dessa realidade e dizer que não existe, né, um lado sobrenatural e seres que são dotados, né, de maldade, que agem, e, né, Jesus expulsou demônios várias vezes ali no Evangelho. Se a gente não olhasse para essa realidade, a gente estaria fechando os olhos para uma realidade bíblica. Então existe também dentro desse problema do mal, né, a questão da pecaminosidade da raça humana, e existe também a ação né, desses seres pessoais e demoníacos que né, atuam nessa questão também. Tem lá no livro de Jó. Né, o livro de Jó, para quem não lê aqueles capítulos iniciais, fica sem entender nada do que está acontecendo com Jó. Mas o que está acontecendo com Jó? A ação direta, né, permissiva de Deus, dizer assim, só não toca na vida de Jó. Mas era uma ação né, de Satanás ali na vida de Jó. A gente também tem que encarar a encarnação da segunda pessoa do Deus triuno, que se tornou uma expiação sacrificial pelos pecados da humanidade. Quer dizer, essa questão de Jesus ter vindo e ter expiado os nossos pecados também é importante para a gente entender o problema do mal, para dizer assim, olha, Jesus veio, expiou essa realidade, e nós aguardamos o quê? Pela segunda vinda de Jesus, para que toda essa realidade que a gente vive aqui. Aí eu sei, meus irmãos, que temos várias correntes sobre pós-milenistas. Isso é um tanto quanto secundário sobre a realidade principal de que Jesus voltará e nós moraremos com ele eternamente numa realidade completamente diferente dessa. E nessa realidade que nós vivemos hoje, é uma realidade que o mal está presente e o problema do mal está presente. Também temos aqui, agora, esse é um desafio muito grande para nós, uma reavaliação do que constitui bem e mal. Por quê? Porque toda vez que a gente vai olhar para a questão do bem ou do mal, a gente olha sobre os olhos dos seres humanos que nós somos, né? E sobre uma questão de se nós estamos numa situação de conforto ou não. Numa situação de conforto ou não, numa situação adversa ou não. Mas o desafio maior é saber se essa questão do mal e do bem é assim também aos olhos de Deus. E esse é um desafio muito grande. Porque, às vezes, uma situação que nós estamos passando de desconforto é instrumento de Deus para a santificação das nossas vidas, para que nós tenhamos uma postura correta com relação ao Evangelho, para que nós deixemos alguma situação de idolatria. Então, meus irmãos, aqui vai um desafio muito grande de maturidade cristã. Muitas das situações que nós passamos de adversidade não necessariamente são maldade, por assim dizer, aos olhos de Deus. Né? Elas são situações e instrumentos para que nós passemos de estágio na vida cristã. Né? Passemos e nos tornemos mais experimentados na vida cristã, até que nós cheguemos a varão perfeito em Cristo Jesus. É interessante que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer através do quê? Do sofrimento. Através do sofrimento. É interessante ele colocar essa questão, né, a respeito do próprio Jesus. O mal geral, esse é um outro ponto, né? O mal geral como consequência do pecado em geral. Então, né, tudo que a gente está vivendo aqui, esse mal, pandemia, essa confusão, é consequência do pecado da humanidade. Não tem jeito. Assim, se a gente for encarar isso como uma coisa particular, de uma raça, de uma... Sabe, é consequência do que a gente está vivendo e viveu lá quando a gente desobedeceu no Jardim do Éden aos propósitos que Deus tinha para a humanidade, né, para a raça humana. Então, isso é consequência. Agora, também, a gente não pode deixar
de dizer também como um pilar para a gente encarar esse problema do mal, a questão do mal específico. Existe também um contexto em que a gente passa por situações extremas porque nós, individualmente, o Márcio individualmente, pisou na bola. E a gente acaba sofrendo as consequências do nosso pecado individual. Tá? Foi assim com Davi. Né? Davi, lá com a questão da Batseba, ainda que Deus tenha perdoado, ele sofreu algumas consequências da atitude dele. Não teve vamos dizer assim, um contexto ali que ele sofreu as consequências individuais do pecado dele. E é assim com a gente também. Nós, em alguns momentos, vamos passar por situações extremas como consequência ou de uma situação específica que nós cometemos, e também não podemos deixar de encarar a situação que, às vezes, nós somos vítimas de situações específicas que nos afetam. E elas são situações dentro do aspecto do mal. Né? Nós causamos, mas somos vítimas dessa situação. E são situações específicas, estão encaixadas dentro dessa situação do mal geral da humanidade, mas não afetam a todo mundo e nos afetam de maneira específica. Afetam as nossas famílias, afetam, às vezes, só uma relação de amizade. A gente, às vezes, comete um ato que vai afetar um amigo nosso ou vai afetar a relação, e a gente vai sofrer com relação a isso. E um outro aspecto para a gente pensar essa questão do problema do mal é a vida futura, meus irmãos. A vida futura, a vida que nós vamos viver com Cristo, e é essa vida que a gente tem que depositar esperança. Pode parecer assim, um conto da carochinha, algo que não responde aos nossos anseios aqui, mas é justamente para essa vida futura que os autores bíblicos vão apontar como a solução e, por assim dizer, o eixo para a gente poder enfrentar, o eixo de realidade para a gente poder enfrentar as situações mais diversas, né, na vida humana, na vida que a gente tem aqui. Eles vão dizer repetidas vezes: olha, interessante que vocês estão passando aqui, realmente deve estar doendo, mas os sofrimentos que nós passamos aqui não podem ser comparados à glória do que virá. Né? Então, os autores bíblicos falam isso o tempo todo, que o que nós passamos aqui não é nada comparado ao que nós vamos viver de diferente e de superior com relação ao nosso sofrimento temporário aqui. Nós temos sofrimento temporário aqui em troca, não em troca, mas em comparação, é a melhor palavra, do que nós vamos viver na eternidade. Então, o problema do mal também tem esse pilar. Então, nós temos algumas... Não se resolve, não se responde totalmente. Então, eu não estou querendo aqui dar uma resposta definitiva para o que eu vou passar, né, de sufoco, porque nós vamos passar, ou o que o irmão está passando, né, de dificuldade, de situação extrema, aguda, mas esses pilares de pecado da humanidade, de pecado individual, e isso a gente tem que ter muito cuidado, mas do problema Jesus veio para suprir essa questão e nos levar para transportar para uma outra realidade. A vida futura, esses temas nos ajudam a organizar a nossa mente para poder enfrentar o problema do mal. Vai responder? Não vai responder. Já estou dizendo isso, mas organiza para que a gente possa diminuir a nossa perplexidade diante do problema do mal, porque ainda que Deus seja totalmente providente, nós vamos conviver com o problema do mal, não tem jeito, e se eu falasse diferente para os irmãos, eu estaria mentindo e sendo infantil para os irmãos, eu não posso fazer isso. E tem um outro aspecto, para a gente encerrar a aula e abrir, tem um último aspecto sobre essa questão da teologia da bicicleta, de continuar pedalando em meio à adversidade, que essas situações nos ensinam uma coisa que a gente fala muito pouco ultimamente, noto que a gente fala muito pouco, que é o contentamento em Deus, que muitos autores antigos
trazem isso, né? Os autores puritanos vão trazer isso, que o primeiro e principal motivo de contentamento do crente é o relacionamento com Deus. Então, se o crente, e aí que é interessante, se o crente está sofrendo em demasiado por uma questão, e meus irmãos, esses autores antigos são muito ousados no que eles trazem para a gente, tá? Em dizer assim, olha, nada mesmo, nada na sua vida aqui tem que ter um lugar primeiro a não ser Deus. Nada. Nem os nossos, né, eu não sou pai, mas filhos, mães, marido, cônjuge, nada. Primeiro é Deus, depois vem o resto. Isso também está de acordo com o que Jesus falou, do que Jesus falou também. Isso não está em desacordo. Ele vai dizer, olha, quem não tem a capacidade, e ele não fala isso de maneira depreciativa, quem não tem a capacidade de me colocar em primeiro lugar, não é digno disso aqui que está acontecendo, do que vai acontecer. Por quê? Porque as exigências da vida cristã são exigências extremas, por assim dizer. Então ele vai dizer, se você não tem condição de abrir mão do que você tem aqui, a vida cristã vai ser uma vida complicada para que nós vivamos. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão. Então, um outro aspecto interessante é o sofrimento, a provação, as situações extremas, elas deveriam ter para nós um resultado de maior contentamento com Deus e não de desespero. E não de desespero. De maior contentamento, de maior, de olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu entendo que está doendo, eu entendo que essa situação é extrema, eu realmente entendo, Senhor, está doendo. Mas isso está aumentando o meu contentamento, isso aqui está me fazendo entender de que o mais importante é o meu relacionamento contigo. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, você realmente só vai dar valor a Deus como Deus, né, ele ensinando exatamente sobre essas questões, quando você não tiver mais nada além de Deus. Enquanto você tiver alguma coisa para se apoiar, nós como seres humanos vamos idolatrar essa coisa. Infelizmente nós somos assim. Então, enquanto você tiver a sua carreira, tiver a sua família, tiver qualquer coisa, e nós que estamos na igreja, idolatramos até as nossas atividades, os nossos ministérios, colocamos isso às vezes até antes de Deus, né? Isso não afeta só pessoas que estão fora da igreja, até pessoas que estão dentro da igreja, vão dizer o seguinte, olha, enquanto você não tiver mais de nada a não ser Deus, é que você vai dar valor a Deus como primeiro, né? Então, esse processo de, às vezes, a gente passar por sofrimentos extremos, a gente não pode perder de vista que pode ser Deus agindo em nossas vidas para que nós tenhamos mais contentamento nele, por mais que as nossas cabeças não aceitem isso no primeiro momento. Mas essa é uma realidade bíblica também, tá? Uma realidade bíblica de a gente encarar Deus, encarar que Deus pode estar fazendo isso conosco quando a gente está passando por situações extremas. E uma outra situação é reorientar o nosso coração. Jesus vai dizer isso aí no Mateus 6, né? Onde estiver o seu tesouro, está o quê? Está o seu coração. Gente, o nosso tesouro o tesouro pode ser qualquer coisa, mas aonde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E quando a gente passa por uma situação de perda do nosso tesouro, é a oportunidade de nós reorientarmos o nosso coração para Deus, porque Ele tem que ser o nosso tesouro. Tá? E quais são as aplicações, e encerrando, indo para o final, né? Encerrando aqui. Continue pedalando, essa é uma analogia interessante, ainda que você esteja passando por situações adversas, continue pedalando. O sofrimento não nos destrói, pense nisso, o sofrimento não nos destrói, o luto, a dificuldade não destrói, o que destrói é a autopiedade, a surpresa de dizer assim, como é que pode eu ser crente e passar por sofrimento? Isso destrói. Mas o sofrimento, o luto, ele não nos destrói. Ele nos transforma. Tenho certeza disso. Essa é a palavra bíblica, né? Ainda que seja muito desafiador,
E eu não falo isso sem temor. Eu falo isso com muito temor. Mas o sofrimento, ele nos transforma. O luto nos transforma. Mas ele não nos destrói. Mas a surpresa, a autopiedade extrema, dizer assim, por que eu? Isso nos destrói. Tá? A gente pode chegar ao Senhor e dizer assim, Senhor, está doendo demais. Mas eu entendo que, de alguma forma, o Senhor está trabalhando na minha vida. Até eu já botei isso. Autopiedade, revolta, surpresa, isso vai nos destruir. E, por último, reoriente o seu coração e as suas prioridades. Aproveite esse tempo para reorientar o seu coração e reorientar as suas prioridades. Faça uma reflexão, né? Façamos todos nós uma reflexão profunda de quais têm sido as nossas prioridades, o que a gente tem dado mais valor para que a gente possa realmente ter muito cuidado com tudo que a gente está passando, com tudo que a gente está passando. Tá, meus irmãos? Essa era a aula que eu gostaria de trazer, a reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos nesse momento. Eu acho que ela tem muito valor, por isso eu estava bem animado para essa aula, estava bastante animado, ainda que o assunto seja muito duro, né? Um assunto duro, complicado, mas eu estava muito animado, por quê? Porque ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui, tem tudo a ver com o que a gente está passando, e ele vai nos ajudar a fazer algumas reflexões para enfrentar com muita coragem o que a gente está passando aqui. Eu queria solicitar algum irmão, a Patrícia já orou, algum irmão que fizesse uma oração de fechamento. A aula, vamos dizer assim, o recado que eu tinha para trazer, eu trouxe. Essa é a reflexão, essa é a aula de hoje, a teologia da bicicleta, o que ela quer dizer. Então, a teologia queria dizer assim, providência. Eu queria que algum irmão que sentisse o desejo de fazer uma oração nesse final, para que a gente encerrasse a aula e abrisse aí a nossa sessão de perguntas e respostas. Quem pode fazer essa oração para encerrar, por favor? E eu vi aí quem pode fazer essa oração, meus irmãos? Posso fazer, Márcio? Pode fazer? Então faz. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos sentar nesta tarde, Senhor, na nossa casa e podermos participar, Senhor, do estudo da Tua Palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor, Teu Espírito Santo, orientando o Márcio, Senhor, nos trouxe a Tua Palavra tão explicada, Senhor, tão clara aos nossos corações. E, Senhor, queremos te pedir que, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, possamos viver todas as verdades que aprendemos com a Tua Palavra. Amém. Sabendo que o Senhor age, Senhor, muitas vezes, nos fazendo voltar para Ti, nos fazendo entender, Senhor, que o Senhor é o nosso maior tesouro e que nada mais importa realmente nesta vida, Senhor, a não ser fazer a Tua vontade. Amém. E esperar ansiosamente pela Tua volta, Senhor. Que não vivamos tão presos às coisas deste mundo, Senhor, mas nos faz entender que nós estamos aqui de passagem, Senhor, que tudo aqui é muito passageiro. E, Senhor, esses ensinamentos, Senhor, nunca saem dos nossos lábios, do nosso coração, que possamos assim, Senhor, darmos testemunho, nunca fecharmos os nossos lábios na hora da situação tão difícil, Senhor, que muitas vezes não nos chegam até nós, mas que não nos calemos, Senhor, que abramos os nossos lábios, o nosso coração para dizer, Senhor, a razão da nossa fé. Muito obrigada, Deus, por cada um irmão aqui, por essa tarde, Senhor, de tanta aprendizagem. Obrigada pela vida do Márcio, Senhor. Continua abençoando a ele, a Kézia, a sua casa. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém. Amém, amém. Obrigado, Eliane. Amém. Obrigado. Glória a Deus.